Bom, gente, muito legal a palestra do Marco, ele falou aí bastante coisa. E eu estou aqui para falar do mesmo assunto por uma ótica um pouco diferente da que foi apresentada até agora. Então, eu sou estatístico de formação, trabalho aqui no Gaia há aproximadamente um ano e venho falar para vocês de como a tecnologia da informação e as estatísticas podem ser utilizadas para a gestão de competência. É uma coisa, eu vou falar, uma conversa bem rápida, eu acho que 10, 15 minutos a gente termina, mas eu quero passar para vocês uma visão um pouco diferente de como abordar esse tipo de situação, como abordar esse tipo de trabalho por uma forma da tecnologia da informação e da gestão baseada em números. Então, para começar, eu queria ter uma frase do Deming, que é um estatístico muito famoso americano. Ele fala que eu acredito em Deus. Todas as outras pessoas precisam me trazer dados. E essa frase, ela tem um peso muito importante na minha trajetória profissional, porque ela vem de encontro com uma coisa que eu acredito muito, que é a quebra de paradigma. Eu acho que os paradigmas só conseguem ser quebrados quando você tem informação e subsídios suficientes para confrontar aquilo. Então vamos colocar uma situação onde você tem uma empresa e você precisa fazer a avaliação dos seus funcionários. Você precisa promover alguns, você tem que manter outros estagnados e talvez ter que demitir alguém. Como que você vai fazer? Se você colocar esse tipo de decisão única e exclusivamente na percepção individual do gestor, isso pode levar a uma série de erros, uma série de problemas administrativos para o negócio. Por exemplo, se você tem um funcionário que executa os processos com uma alta performance, mas que não tem empatia com o gestor, isso vai fazer com que aquele funcionário não seja bem avaliado e que os dados e por conta disso a empresa vai deixar de ser mais produtiva por conta desses fatores. Um outro caso que é bem representativo, é um caso que a gente trabalha aqui. A gente trabalha numa empresa onde a empresa inteira tem a certeza de que o problema dos negócios deles estão voltados no planejamento e controle de produção. E quando a gente fez uma análise dos dados, a gente percebeu que o problema não era o planejamento da produção, era a área de compras que estava equivocada, porque funcionava da seguinte forma: a produção falava assim, olha, eu preciso comprar uma peça de 10 que custava no mercado R$10. A área de compras pegava aquela peça, a área de compra pegava aquela peça e ela falava assim, no mercado uma peça custa R$10, mas 100 peças custa R$5. Então o que a área de compras fazia? Ela ia lá e comprava 100 peças por R$5, acreditando que estava fazendo um bom negócio. Só que no final das contas a empresa gastou R$500 para uma necessidade de uma peça, enquanto a produção só pediu uma peça. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está uma linha de trabalho aqui do Gaia, que é uma linha um pouco mais voltada para o número, que é tentar trazer esses conhecimentos de competência baseado nos números, baseado na tecnologia da informação que vai gerar essas informações para a gente de maneira concreta e objetiva. Então, Giovana, só para a gente ilustrar, o gerenciamento de dados, ele evoluiu muito nos últimos de 1900 para cá. Só que toda essa parte de gerenciamento de informação começou com a invenção da escrita. Então, se inventou a escrita, depois começou a armazenar informações de outras formas, e hoje nós temos bases de dados multimídias que são capazes de englobar todo tipo de informação em dispositivos que a gente nem consegue acessar. Então, João, por favor,
se você pensar o fluxo da inovação ao longo do tempo, ele sempre foi baseado com a informação de retenção de dados, transformar esses dados em informação, informação em conhecimento, conhecimentos em competência e competência em inovação. Por exemplo, vocês acreditam que a invenção do fogo, o cara chegou um belo dia, falou assim, então eu esfreguei o palitinho aqui e gerou fogo. Ele foi retendo a informação com as ferramentas que ele tinha na época, ele falou assim, olha, o atrito de uma pedra com a outra gera um determinado fogo. E para partir daí, até a domesticação do fogo, ele teve que passar por um processo de aprendizado contínuo e movimentação da informação que fez com que aquela inovação fosse viável. Pode passar. E hoje nós vivemos num mundo onde o acúmulo de informação é gigantesco. Nós temos informações de tudo, a qualquer hora e a qualquer momento. O grande problema disso é como trabalhar esses dados, como coletar essas informações e fazer disso a inovação que a gente precisa no nosso negócio e a evolução do nosso trabalho. E a técnica que atualmente é utilizada para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, se chama Big Data. E o Big Data é um termo popular para descrever o crescimento e a disponibilidade de uso exponencial das informações estruturadas e não estruturadas para o desenvolvimento do negócio. Então, pode passar, Giovanna. Hoje, se você for pensar numa empresa, a gente tem fontes internas de informação e fontes externas de informação. Se você for pensar em números, né? A gente tem as nossas bases de banco de dados, nossos SAPs, TOTOS, e uma série de sistemas. Nós temos as planilhas de Excel dos nossos funcionários, mas nós temos um monte de fonte de informação externa, como o IBGE, o PNAD, que são informações que, se você trabalhar elas em conjunto, faz com que o negócio se prospere muito mais. Hoje em dia, no quesito de manipulação de informação, está trabalhando muito forte a manipulação de texto. Então, informações em redes sociais, informações em blogs, todos esses conteúdos de informação que estão disponíveis na internet, eles são fundamentais para a gente crescer o negócio. Por exemplo, imagina que a sua empresa está sendo difamada. Imagina a Vale. O que a Vale do Rio Doce está sofrendo com esses ataques? Não sei se quem tem Facebook aí, tem uns memes que eles colocam na internet, que é o símbolo da Vale atrelado ao problema do desastre ambiental de Mariana. Então, olha o peso que tem essa informação para o negócio. Como que você vai trabalhar isso? Né? Como que você vai trabalhar? Como você vai agregar toda essa informação ao seu gerenciamento? Então, é nesse cenário que nós estamos fazendo nossos novos projetos aqui do Gaia. Então, pode passar. Então eu vou apresentar para vocês um projeto que que o Marco ele é o diretor aqui do Gaia, e eu trabalho juntamente com ele no desenvolvimento, e a Emília também, para um projeto de Big Data, que é esse gerenciamento de grandes informações, para o projeto de Big Data para o gerenciamento de competências que a gente faz. Então, a gente já falou da sustentabilidade. Hoje o desafio do negócio é equilibrar esses três aspectos. E esses três aspectos geram benefícios para os funcionários, como a gente já estabeleceu. Pode passar. Então, o que nós estamos fazendo hoje para trabalhar as competências? A gente está integrando 3 elementos da gestão, que são as pessoas, os processos e as competências. E não é analisando esses fatores de forma isolada, é analisando esses fatores de forma integrada. Então, como as pessoas se relacionam com os processos e as competências de forma sinérgica, como que isso ocorre, como que isso impacta nos benefícios do negócio. Então, pode passar, Júlio. Então, vamos para um exemplo. Imagina que a gente tem um processo, que é um processo de troca de pneu. Esse processo de troca de pneu, ele tem um indicador, ele tem um avaliador. Para quem não conhece, um KPI é uma coisa que avalia aquele processo, que vai falar da performance daquele processo. Então, a
O indicador de performance do processo de troca de pneu é o tempo de troca de pneu. Dentro do processo de troca de pneu, a gente tem uma série de competências que o operador, que a pessoa que opera aquele processo precisa ter. Então ele tem a busca do pneu, ele tem que retirar o pneu do carro, montar pneu, balancear pneu, recolocar o pneu no carro e fazer alinhamento, que são as competências operacionais do processo. Você tem também as competências como logística interna, motivação, organização de equipe, comunicação interna, foco e controle, que são as competências gerenciais. As perguntas que a gente quer responder com esse trabalho de tecnologia da informação é: como cada competência desse operador interfere no resultado da empresa? Como que montar um pneu mais rápido ou montar um pneu com mais qualidade, como que isso pode gerar resultado para o negócio? Então a gente está utilizando diversas técnicas de busca semântica e análise de experimentos para tentar extrair as competências do processo e, junto com elas, quantificar o impacto que cada elemento tem no desenvolvimento do negócio. Pode passar, João. E a gente quer, com isso, trazer ganhos de produtividade de forma sustentável, trazer métodos inovadores para a gestão do capital humano, fazer gestão do presenteísmo e absenteísmo, inovação na gestão de talentos, inovação na satisfação do funcionário e inovação na gestão de equipes. Então, qual é a ideia? Assim, talvez o pessoal que é mais de humanos, assim, que não tem tanta facilidade ou tanta familiaridade com o processo de análise de dados e busca de informação de processo, seja difícil de entender isso. Mas imagina que você tenha dentro da sua empresa uma gama de informações sobre funcionário. Você tem tudo dentro da sua empresa. Você sabe onde ele nasceu, onde ele estudou, quanto tempo ele estudou, em quais instituições ele estudou. Você tem informação de quanto ele recebe, de quanto a família dele recebe. Por exemplo, a informação da família não tem dentro da empresa, mas se você for no IBGE, você sabe quanto que ganha uma família que mora em determinado bairro que ele reside. Você consegue ter manipulação de banco de dados possibilita para você ter informação consistente e precisa de diversos níveis. E o nosso trabalho aqui é manipular tudo isso e transformar tudo isso em informação e desenvolvimento de competência dentro do negócio. Aí você tem a base dos processos, documentação de processos, cada atividade. Normalmente as empresas documentam o processo em arquivos PDF, então como cada atividade daquele processo é executada, as performances deles também estão em base de dados. Então o nosso trabalho aqui é compilar todas essas informações através dessa ferramenta de Big Data para criar um sistema de gestão mensurável do capital humano para o negócio. Então é isso que a gente está fazendo, e esse trabalho ele é um trabalho financiado pela FAPESP, e a gente está buscando parceiros. A gente já está em fase mais evoluída desse negócio, mas a gente está buscando empresas que se interessem em desenvolver esse tipo de tecnologia, esse tipo de competência para o seu negócio, pode passar, Giovana, para fazer um projeto em parceria. Então a gente já tem algumas etapas evoluídas, mas se alguém de aqui tiver alguma empresa interessada em participar desse tipo de inovação, pode entrar em contato com a gente aí pelo e-mail do Gaia ou pelos nossos e-mails pessoais, que a gente vai fazer visita para conhecer o negócio e ver se há disponibilidade de estabelecer esse tipo de parceria, e se a gente consegue agregar valor para o negócio, se o negócio também consegue agregar valor para a nossa pesquisa. Então era isso. Obrigado aí, gente.